Segunda Samuel, capítulo 23. Ora, estas são as últimas palavras de Davi. Davi, o filho de Jessé, disse, e o homem que foi exaltado às alturas, ungido do Deus de Jacó, e o doce salmista de Israel, disse, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel disse, a rocha de Israel falou comigo, aquele que rege sobre os homens precisa ser justo, regendo no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, quando o sol se levanta, uma manhã sem nuvens, como a relva tenra que brota da terra através do brilho claro depois da chuva. Embora minha casa não esteja assim com Deus, ele fez comigo um pacto eterno, ordenado em todas as coisas e seguro, pois está toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém, todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos. Mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com haste de uma lança, e eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Estes são os nomes dos homens valentes que Davi tinha. O taquemonita que se assentava no assento, chefe entre os capitães. O mesmo era Dino, o esnita. Ele levantou a sua lança contra 800, os quais matou de uma única vez. E depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, o auita, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Ele se levantou, e feriu os filisteus até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. E, depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o aratita. E os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. E 3 dos 30 chefes desceram, e vieram até Davi na época da colheita à caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava, então, em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava, naquele tempo, em Belém. E Davi ansiava, e disse, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus, e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse, esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram estes 3 homens valentes. E Abisai, o irmão de Joabe, o filho de Zeruia, era chefe entre os 3. E ele levantou a sua lança contra 300, e os matou, e teve o nome entre os 3. Não foi ele o mais honorável dos 3? Portanto, ele era o capitão deles, todavia não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente, de Cabzel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. E ele matou um egípcio, um homem formoso, e o egípcio tinha uma lança em sua mão. Mas ele desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens valentes. Ele foi mais honorável do que os 30, mas não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Azael, o irmão de Joabe, era um dos 30. Elanã, o filho de Dodô de Belém. Samar, o arodita, Elica, o arodita. Eles, o pautita, Ira, filho de Iques, o tecoíta. Abiezer, o anatotita. Mebunai, o uzatita. Zalmon, o auita. Maarai, o netofatita. Elebe, o filho de Baana, o netofatita. Itaí, o filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, o piratonita. Idai, dos ribeiros de Gaás. Abei-Albon, o arbatita. Asmavete, o barumita. Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Jazem, Jonatas. Samá, o ararita. Aião-ó, filho de Sarar, o ararita. Elifelete, o filho de Asbai, filho do Maacatita. Eliã, o filho de Aitofel, o Gilonita. Esrai, o Carmelita. Paarai, o Arbita.
Igal, o filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, um Getrita, Garebe, um Getrita, Urias, o Eteu, 37 ao todo.